Você sabia que os zumbis de The Walking Dead podem se lembrar do passado, de quando eles estavam vivos, de quem eles eram, o que eles faziam e inclusive onde eles moravam, por exemplo? Pois é, meu querido, temos diversos pontos que apontam pra isso em The Walking Dead e como isso acontece nesse vídeo eu decidi explicar. Se você quer saber, cola aqui e vambora. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Então eu tô bem demais, eu sou o João Victor, pra você que não conhece, e hoje eu tô de volta pra trazer pra vocês mais um vídeo sobre The Walking Dead, pra falar de mais uma coisa escondida aí na história, que com certeza vai ser mais aprofundada mais pra frente, que é a memória, os resquícios, ou melhor, ecos de memória que os zumbis têm, que é um pouco falado isso na história. Vamos explicar tudo isso, mas claro, antes de tudo, deixa esse like, não custa nada, ajuda muito na divulgação, e não deixe de se inscrever no canal, que chegando em 400 mil inscritos vai ter sorteio de camiseta autografada por ator de The Walking Dead. E vamos lá, vamos voltar a falar dos zumbis, né? Esses seres que dão o nome pra série, dão o nome pro universo aí, né? The Walking Dead, os mortos que andam, que caminham. Pois é, que foram originados por conta de uma praga, faz com que quando a pessoa morre ela volte, toda aquela coisa que a gente já tá cansado de saber. E que sim, né? No início de The Walking Dead, em Atlanta especificamente, tínhamos alguns um pouco mais inteligentes, que pegavam coisas, outros quebravam outras coisas. E na última temporada da série, voltam a aparecer novamente quando eles chegam nessa região de Ohio, comprovando que lá também tem alguns desses, né? E agora a gente vai descobrir no geral que o principal disso veio tudo da Europa, que é lá que tem bem mais outros tipos, inclusive. Só que aí que tá, esses zumbis que sofreram mutação e outras coisas, são mais capazes, um sabe fazer uma coisa, outro sabe fazer outra, é mais forte, é mais rápido. Eles são um tipo de coisa que pode provocar características que podem ser mais intensas ou não nesses bichos. Sim, eu quero falar sobre a memória, sobre os ecos de memória, que são palavras inclusive usadas por personagens de The Walking Dead, que sim, existem, e nesse vídeo eu vou te provar aqui, começando por um simples fato que é o iniciozinho ali mesmo de The Walking Dead. Pois é, ali no primeiro episódio nós temos a Summer, um zumbi de uma criança, que é o primeiro zumbi que aparece na série, na história, em tudo. Bem no iniciozinho ali do apocalipse, e que de cara já é um zumbi que tem algumas características de mutação para ser variante, mas que já mostra um pouco da consciência, da lembrança de características ali. No caso, né, ela própria abaixa e pega um ursinho no chão, com as próprias mãos, e fica com esse ursinho na mão como uma criança mesmo. Com certeza ali eram os ecos de memória agindo, né, relembrando que antes ela gostava de ursinhos, ficava com isso, faz esse zumbi pegar, né, algumas outras características fazem isso. Ah, mas João Victor, na verdade isso aí era o showrunner da época, que ele acreditava que os zumbis tinham que ter mais capacidade, depois mudou de showrunner, não era mais. Pois é, essa questão das variantes eu expliquei diversas vezes aqui no canal, realmente na época foi a troca de showrunner que causou isso, mas eles precisavam dar uma explicação pro universo, e essa explicação está dada. Existem variantes em alguns lugares e outras não, mas os zumbis em geral não precisam ser variantes para lembrar de algumas coisas. E é o que as séries provaram mais pra frente, não foi só nesse início não. Um dos pontos que eu quero falar mais recentes é a 7ª temporada de Fear the Walking Dead, que apesar de ser uma das piores da série, se prova útil pelo menos nesse ponto, né? Quando a gente tem Alicia ali, no projeto de encontrar a verdade sobre o padre, o grupo que a gente viu na 8ª temporada, mas que esse grupo foi originado por um plano do governo, que o governo americano mesmo tinha antes do apocalipse, que era um plano de sobrevivência caso houvesse uma catástrofe. Todos os políticos tinham conhecimento sobre isso, e um deles que tinha conhecimento era um senador júnior chamado Vasquez, que a gente vê a Alicia com o zumbi dele ali, abordando muito isso na 7ª temporada, e o grande ponto aqui vem da memória dele. É aqui que o universo de The Walking Dead aprofunda um pouco mais disso. Durante grandes pontos da temporada, que não são tão interessantes de assistir, mas que fazem sentido, temos ela seguindo o zumbi deste senador, não permitindo que ninguém mate ele, inclusive algumas vezes quase morrendo pra ele, né, mesmo depois dele ter feito ela perder o braço, por conta de uma memória de localização que ela acredita que ele tem, porque ele era um senador júnior antes, sabia da localização, da onde seriam essas questões do padre, e ficou levando ela por vários lugares na 7ª temporada, por uma memória que ele tinha. O grande problema foi que depois, no meio do caminho, apareceu o entrave ali de Victor Strand, né, a base dele e tudo mais. A Alicia acabou envolvida com isso e a gente não teve a conclusão sobre a memória desse zumbi, ficou apenas uma teoria. Mas já eram alguns indícios. Você acha que para por aí? Aí que vem a loucura mesmo pra eu comprovar pra você que esses zumbis do universo do Walking Dead têm alguns resquícios de memória sim. Vamos com mais. Olha isso, o clássico. Voltando lá no início de The Walking Dead, a própria esposa do Morgan, zumbificada, mostra algumas características assim. No caso, ela tinha algumas características desses zumbis variantes que tinham em Atlanta,
Atlanta. Ela tenta abrir a porta ali, tem uma capacidade a mais, mas a questão principal é que ela lembrava aonde a família estava mesmo depois de perder a vida, mesmo depois de virar zumbi. Isso a gente viu, né? O próprio Morgan mostrando, eles comentando que ela ficava rondando a região da casa onde eles estavam abrigados, que não era a casa deles, mas era onde eles estavam. Ficava rondando a região ali por várias semanas, sempre voltando na porta da casa. Isso mostra que na cabeça dela, mesmo com toda essa mancha da infecção zumbi, ficou um resquício de consciência que lembra de algumas coisas. E você quer mais? Eu trago mais pra você pra gente poder chegar na conclusão, tá no caminho. Vamos lá. A própria Sofia, filha da Carol, também lá no início de The Walking Dead. Ela sempre foi uma menina doce, que não conversava muito, ficava quieta na dela, não agia com muita agressividade. E mais pra frente, né, quando descobrem o celeiro do Hershel com vários zumbis que ele tava guardando ali, porque ele acreditava que eles poderiam voltar à vida, né? Todos os zumbis que saem do celeiro, eles têm que tratar na bala de forma sinistra, porque eles são bem agressivos, bem mais no comportamento normal de zumbi. Já a Sofia não, quando a gente tem a revelação de que ela tá zumbificada, saindo do celeiro ali, a gente vê que é o único dos zumbis ali que não tá agressivo, andando muito, muito devagar, sem movimentos tão agressivos, de uma forma até como se fosse um zumbi tímido. Ela sai, põe a mão ali tampando do sol, respeitando um pouco das características de como ela era, né, enquanto viva. Ah, João Vitor, mas esse aí eu não acredito, esse aí não é suficiente. Pois é, vamos lá que eu vou trazer aqui mais pra você. Na terceira temporada de The Walking Dead, nós conhecemos o cientista lá do governador lá de Woodbury, que quando é apresentado pra gente, o Milton, né, o nome dele, ele tá justamente testando esta teoria, tentando descobrir a verdade sobre isso que ele já suspeitava. Se os zumbis têm consciência ou não, se têm memórias ou não. Ele aproveita de um senhor de idade ali que tá nos últimos momentos de vida pra testar, né, após a transformação, o que ele vai lembrar. Só que antes de ele terminar o teste e talvez chegar em alguma resposta que ele precisava, dá errado, né? Porque os primeiros testes não dão muito certo, ele acaba liberando mais o zumbi desse senhor de idade aqui, fazendo com que o zumbi desse senhor esteja pronto pra matar ele, e a Andrea é obrigada a finalizar o zumbi desse senhor de idade antes que o Milton faça mais testes, porque o Milton ia acabar morrendo, né? Sim, foi inconclusivo, porque ele não teve mais tempo pra testar, mas aqui a gente apresenta uma das teses de como esses zumbis têm a consciência, né? O próprio Milton que explica sobre esses ecos que ficam na cabeça dos zumbis, seriam neurotransmissores. Mais pra frente a gente consegue entender que em alguns casos ficam um pouco mais ativos mesmo depois da pessoa virar zumbi, em outros casos não ficam tão ativos e também dura menos tempo. Não é que a memória dos zumbis fica pra sempre aí, né? É bem próximo do período que ele morreu, até todos esses neurotransmissores aparentemente degenerarem. E aí eu tenho que falar de alguns casos bem recentes que comprovam que o universo de The Walking Dead vai continuar trazendo isso e que isso é verdade. O clássico caso do pós-créditos do spin-off The Walking Dead World Beyond, que eu já falei demais aqui, mas eu não canso de falar que é o melhor pós-créditos desse universo, porque ele resolve, explica e ajuda num monte de coisa. Claro que sempre o ponto que a gente fica mais focado nesses pós-créditos é na questão dos franceses, é na questão de falar dos cientistas, da origem da cura, e também foi o primeiro exemplar que a gente teve das variantes zumbis da Europa, que são bem mais fortes, bem mais rápidos e diversas outras coisas. Só que uma coisa que ela mostra aqui também é a memória. Mesmo depois desse cara que tá junto com ela aqui, conversando, interrogando, matar ela, derrubar ela ali, poucos instantes depois ela levanta, e além de todas as características de variante e tudo mais, o principal que eu quero falar aqui é que ela se lembra pra onde o cara foi, mesmo depois de ter morrido. Tipo, ele matou, saiu pela porta e a zumbi levanta e não fica perdida igual o normal de alguns zumbis. Nesse caso aqui, ela tem uma lembrança instantânea do rumo onde o cara foi e vai atrás loucamente. Ela vai em direção à porta da onde o cara saiu e tal, começa a bater ali na loucura, como se ela, como zumbi, tivesse certeza pra onde o cara que matou ela foi. Uma consciência. Essa aí com certeza deve ter a ver com a variante mais forte que ela é, as características de humano bem mais presentes nela, e também de que a morte estava bem mais recente ainda, foi em instantes. Então tinha alguns neurotransmissores ainda ativos pra gerar essa reação de lembrança. E esses aqui são só alguns exemplos. A gente tem outros, por exemplo, de ideias, de padrões de migração, que a gente vê lá em Tales of the Walking Dead, por exemplo, episódio 4, que mostra os cientistas estudando zumbis, mostrando que na verdade tem um líder, tem uns tipos ali de zumbis, que um deles tem a consciência de manobrar a horda pra cada lugar, mesmo sendo zumbi, não sussurrador. Diversas outras coisas nesse sentido. E, meu jovem, tudo isso, né, principalmente o pós-crédito, a gente já sabe que tá ligado à série do Daryl, tudo isso só empolga mais pra esta série. Eu não quero nunca na vida gerar uma expectativa muito além do que pode ter, mas com certeza uma coisinha a mais ou outra adicional a gente vai acabar aprendendo mais sobre esse universo depois da primeira temporada da série. Então não deixa de se inscrever no canal, deixa esse like, ajuda muito mesmo na divulgação e também pro YouTube te notificar dos vídeos. Quanto mais likes você deixa nos vídeos, mais a probabilidade
probabilidade de você ser notificado em qualquer canal, não sei se você sabe disso. E no mais é isso aí, logo eu tô de volta com muito mais. Um abraço, fui!